Oi, gente! As de Espadas Tarô para mais uma tiragem aqui do canal. Gratidão, obrigada a todos os inscritos. Vamos fazer uma tiragem nas energias do deck Maria Padilha. Laroie Maria Padilha, Mojubá. Estou aprendendo as saudações, gente. Ai, ai, não tô rindo disso, tô rindo de mim mesma, né? Como a gente às vezes se acha tão adulto e, no entanto, quando a gente tá na busca pelo conhecimento e aprendendo as coisas, a gente se vê como a gente é uma criança ainda, né? Que tá aprendendo as coisas, que tá descobrindo um mundo ali, um mundo novo, não, descobrindo algo que sempre esteve ali, mas que não por um motivo ou outro não era acessado, né? Então, isso é uma coisa leve pra mim, porque como é que se diz? Eu já sou uma pessoa que eu tenho uma tendência à ansiedade, né? Não que eu seja a única que no planeta Terra, infelizmente, esses casos têm aumentado, mas a medicina, as terapias, tudo vem se atualizando, né? Graças ao Pai Supremo, e as pessoas também têm se especializado, né? As pessoas que trabalham com pessoas têm se especializado, têm tido oportunidades. Então, cada vez mais a gente sente o progresso, tanto de um lado negativo, que às vezes acontece, né? É uma coisa que acontece, mas sente o lado positivo crescendo com muita força. Então, isso é uma coisa pra gente agradecer, pra gente dar graça, que a espiritualidade está ali, está falando, tô aqui, a gente vai conseguir, né? Vai dar tudo certo. E é isso aí, gente. Então vamos lá. Concentrando as nossas energias agora naqueles questionamentos, né, que a gente tem alguma dúvida, às vezes em relação a estudo, pode ser em relação ao relacionamento social, né? Colegas, família, até os superiores, né? Às vezes um professor, alguém que você às vezes quer que tu queres fazer assim um contato, como que eu posso dizer? Às vezes a gente quer conversar com alguém, não sabe como conversar, não sabe como puxar assunto, e aí às vezes acaba que a espiritualidade, ela às vezes acaba, não. Normalmente a espiritualidade também ajuda isso, entende? Porque a gente vai libertando aqueles traumas de infância, aquelas chagas, né? As velhas chagas que a gente acabou tendo na vida, né? As cicatrizes, algumas marcas, né? Alguns sinais da luta, da peleia ali, né? Muitas, como se diz assim, muitas dessas marcas, né? Às vezes a gente olha e se sente meio triste, né? Meio deprimido, mas ao mesmo tempo a gente tem que. Perdão, eu tô mudando esse hábito de tem que. Ao mesmo tempo a gente busca, né, olhar com amor para aquela marca também, porque dali tu renasceu, tu criou uma nova história, entende? Mais ou menos assim que, mas por que tá falando isso às vezes meio do nada? Além de eu ser pisciano, né, gente? Mas eu não coloco a culpa de nada no meu signo, eu só gosto, porque o que acontece? Muitas coisas do meu signo de peixes, né? Que falam ali, tem muito a ver com a minha personalidade. Outras não, mas aí eu penso assim, eu relaciono com outros piscianos que eu conheço e eu tipo, mas isso aqui parece um pouco fulano, né? Não é tudo. Algumas coisas sim, eu acho até engraçado. Na verdade, a maioria eu acho engraçado.
Menos aquelas que falam dos signos, dos piscianos mais radicais, assim, nos quais eu não compactuo com as ideias, mas aí vai. É muita gente, né, gente? Tenho amigas piscianas que nasceram um dia antes, no caso, assim, são dia 4, eu sou do dia 5, e a gente é muito diferente, então até o dia influencia, e aí as pessoas às vezes não acreditam e tá tudo certo, mas eu acredito, eu acho que isso faz a vida mais leve, né? A gente ter no que acreditar, a gente ter algo pra, poxa, tem um propósito eu estar aqui, né? A leitura também faz muita diferença. Então, pegue seu café, a sua água, suco e vamos lá para mais uma leitura agora aqui no canal. Vou dar uma embaralhada, vamos ver a mensagem. É a mensagem que o universo traz para nós. Vamos lá. Quais as energias para o dia de hoje? Quais as energias sobre o que vamos falar? Uma carta, por favor. Uma carta. Uma carta, por favor. Uma carta. Quais as energias? Gratidão. Carta número 8, surpresas. 5 cartas. Mais uma, por favor. Carta 9. Carta do sofá. Morte ou alguém que foi embora. Mais uma, por favor. Gratidão. Carta 27, o consulente. Gratidão. Mais uma, por favor. Traições. A carta da taça e do anel. Falta uma. Vou fazer com 5 cartas. Mais uma. Caíram 2. Aqui caiu virada pra cima. Eu vou mostrar. Pra ficar diferente. Caiu assim, gente. Vamos virar juntos? Aqui caiu virada pra cima. É a consulente. Essa aqui eu não iria tirar, mas caiu virada pra baixo. Ó. Tava invertida. Perigo no caminho e dificuldades. Eu vou deixar invertida, tá? Vou deixar invertida e vou deixar a consulente. Ó, a consulente ou consulente, um casal na mesa, tá, gente? Eu vou virar agora. Gratidão. Tá. Eu não costumo fazer com a carta invertida, mas vamos lá, vamos seguir a leitura aqui. Fundo do deck, tá? Do maço. Justiça ou equilíbrio emocional. Ó, a carta número 17. Tá? Já vou até adiantando que é sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa leitura, pelo que eu estou sentindo, gente. A balança, é a carta da balança, que também corresponde ao signo de Libra, né? Eu não falo muito signo, mas vamos lá, segue o baile, tá? E também fala da justiça divina, do universo e das leis universais. Então, a partir disso, agora a gente continua aqui, tá? Então, assim, com as cartas aqui na mesa, a carta surpresas iniciando e a carta a consulente fechando aqui o que saiu na mesa, tá? Foram 6 cartas. Estou falando aqui, tá? Com energias masculinas e femininas, tá? Tanto energias físicas quanto energias espirituais que passaram, tá? Por um luto, estão passando por um luto e por traições, tá? Venceram com a ajuda de Exu, com a ajuda das entidades e dos guias espirituais, mestres, mentores, né, como você chamar, venceram essas dificuldades, tá? Com a proteção destes guias, tá? No campo espiritual, claro. No campo físico, tá? Receberam aí
ajuda, né, de tanto de homens quanto de mulheres, tá? De amigos, amigas, parceiros, parceiras, porque saíram as duas energias aqui na carta. Saiu a energia feminina e a energia masculina, o bem e o mal. Então, um equilíbrio aqui. A espiritualidade, ela, através, tá, desse luto, ela ouviu, ela respondeu esse processo aí de dor. Tem lendas, né, que dizem que quando a gente chora e aquela lágrima, ela cai, ela tem uma história, né, ela conta a nossa dor melhor do que a nossa fala. Então, a espiritualidade recolhe aquela lágrima e leva para quem tem que levar, e ali o milagre acontece. Isso são lendas, contos que eu me interesso e acabo estudando, então acho interessante, né? Às vezes eu não lembro direito da onde que eu lembro, mas vem na minha cabeça para falar, tá? Inclusive, gente, esse luto foi uma coisa bem repentina, tá? Foi algo que ninguém tava esperando. Ah, mas isso é óbvio. Não, gente, vamos ser adultos aqui, né? Isso aqui não é um canal para crianças, né? Eu tô falando aqui e a gente sabe que infelizmente acontecem esses lutos repentinos, né? Eu mesma sou prova viva disso na minha vida. Eu tive isso. Então, meu pai faleceu muito cedo. Ele tinha 26 anos, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, com 18 anos, teve que me criar. Então, assim, gente, eu não tô aqui usando nem a minha história como desculpa, nem como algo para me alavancar ou para chamar atenção. Não. São experiências e relações que eu faço com o que sai aqui, que a espiritualidade me fala. Ai, as vozes, né? Gente, eu tomo remédio, então eu não escuto vozes aleatórias. Eu sei que estou passando por um processo espiritual. Se as pessoas não acreditam, é problema delas, certo? Isso é uma coisa minha, particular, pessoal. Mas aqui eu tô aprendendo a trabalhar com isso, tá, gente? De uma maneira saudável e respeitosa. Então, mais uma vez aqui, tá, gente? Só pra concluir, as próprias cartas já falam que está havendo, né? E sempre houve, na verdade, aqui. Provavelmente essas energias femininas e masculinas, algumas dessas pessoas nem sabiam que a justiça divina estava observando, está atenta, está observando, está de olho, e que sim, é difícil em meio a tudo dando errado a gente acreditar na justiça divina, porque a gente se sente injustiçado muitas das vezes. E aí eu também não posso saber tudo e nem quero. O meu coração, ele não almeja saber tudo, ele almeja viver, né? Viver, ficar aqui e cumprir o meu dever terreno, né? E a trabalhar essa parte espiritual e tentar passar uma mensagem legal pra vocês. Então, gente, vamos tirar um papelzinho aqui, uma palavra. Bom dia, filha, a mãe já vai, tá? Deve estar lá na cama, a mãe já vai lá. Só vamos tirar uma palavrinha, gente. Gratidão. Ó, o raminho. Um papelzinho, uma palavra pra gente refletir no dia de hoje. Quem quiser, né? Quem não quiser, tudo bem. Gratidão. Espiritualidade. Então era isso, gente. Espero que tenha sido bom, que tenha sido útil, que tenha sido leve, né? E era isso. Um beijo, obrigada e tchau, tchau.